Vamos relaxar nosso corpo, deixar a coluna ereta, suavizar as coxas, joelhos, braços, mãos, toda a coluna vertebral, o abdômen, a frente peitoral, pernas e pés. Deixamos nosso corpo suavemente e intensamente relaxado. Vamos fechar os olhos. E agora vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Isso significa que esses grupos que foram se sucedendo uns aos outros adquiriram poder sobre a vida e mesmo sobre o grau de consciência dos demais seres humanos. Como um indivíduo que nasce num ambiente pobre poderá ter as mesmas chances de se desenvolver que têm os nascidos em condições privilegiadas, crianças que não são propriamente alimentadas, não têm nem o cérebro tão bem desenvolvido como aquelas que tiveram dietas ricas em proteínas e vitaminas. Como poderia o indivíduo que não teve dinheiro para estudar ter a mesma consciência e visão dos que sempre puderam frequentar boas escolas? Portanto, criou-se um círculo vicioso. Quanto menos dinheiro, menos possibilidades. Quanto menos possibilidades, menor consciência. Quanto menor consciência, menos o povo terá condições de agir no sentido de recuperar os bens que lhe foram roubados. Notem, portanto, os leitores, que o problema socioeconômico é, ao mesmo tempo, um problema psicológico, uma estrutura de vida doentia, invejosa, megalomana, criada para beneficiar os mais doentes. Criará automaticamente milhões de indivíduos enfermos física e psiquicamente. As riquezas psicológicas do povo também lhes são roubadas e a sociedade organizada com leis invertidas cria neuróticos e psicóticos. Certa ocasião, ficou-me muito claro como a percepção do indivíduo está condicionada à sua situação socioeconômica. Explico isso no exemplo que se segue. FB é pianista americano, recém-saído da faculdade de música, não tinha dinheiro sequer para se alimentar. Tendo recebido uma oferta de um amigo fazendeiro, aceitou trocar trabalho da fazenda por casa e comida. Lá, pelo menos, tinha o direito de praticar no piano da família algumas horas por dia. Após certo tempo, o FB interessou-se pela análise e começou o tratamento. Tendo-se passado um ano, aproximadamente, recebeu uma herança do pai, $40 mil em dinheiro e um carro em bom estado.
o que lhe permitiu mudar-se para Nova York, viver numa residência trilógica, comprar um piano próprio, dar aulas para se sustentar. Fundou um clube de músicos e gradualmente tornou-se mais ativo e mais consciente, social e politicamente. Disse em uma sessão que a partir do momento em que recebeu a herança do pai, pôde libertar-se da dependência financeira que tinha do patrão e da vida na fazenda. A percepção de si mesmo e do mundo à sua volta mudou totalmente. Disse também que se corrompia e procurava inconscientemente tudo o que percebia ao seu redor, os problemas do pessoal da fazenda, atitudes desonestas que adoravam, a maneira neurótica em que viviam, isto é, faziam um raciocínio de autotapiação e um pacto social, de vez em quando dependesse. Disse também que se corrompia e procurava inconscientizar tudo o que percebia ao seu redor, os problemas do pessoal da fazenda, atitudes desonestas que adotavam, a maneira neurótica em que viviam, isto é, faziam um raciocínio de autotapiação e um pacto social, pois enquanto dependesse deles financeiramente, era necessário não contrariá-los seriamente, pois temia ser despedido e se ver na rua sem teto e comida. A partir do momento em que se tornou independente financeiramente, possuidor do próprio dinheiro, sofreu uma grande mudança. Uma série enorme de percepções lhe afloraram a consciência. Viu o quanto pactuou com atitudes erradas dos donos da fazenda, portanto, negando-lhes afeto e ajuda, coisa que jamais faria se fosse livre economicamente. Não somente isso aconteceu, mas começou a perceber erros em si mesmo, na sociedade, na economia, na política, passando a trabalhar para a mudança de tudo isso. Se tivesse continuado na situação de dependência econômica em que estava, jamais teria essa transformação psicológica. Por tudo isso, dia a dia a humanidade tem menos condições de eleger seus líderes, pois mesmo se pudesse fazê-lo, já está tão alienada que mal perceberia a realidade dos fatos. Os poderosos transformaram o povo numa massa cega e desorientada. Outro aspecto muito importante, ligado à alienação em que o povo se encontra, é a lavagem cerebral a que ele é submetido desde que nasce. Por exemplo, a história que se ensina nas escolas não é a verdadeira. Isto é, os governantes e poderosos raramente aparecem como realmente foram, doentes e mal intencionados. A história foi sempre moldada por interesses do poder socioeconômico. No entanto, o povo é ensinado a admirar seus exploradores. Por outro lado, a verdadeira arte, ciência, os indivíduos de valor e genialidade mal foram conhecidos e pouco se sabe a respeito das enormes injustiças a que foram submetidos. As universidades ensinam as profissões que irão servir a esse mesmo poder econômico. Por exemplo, a maior parte dos estudantes universitários tem buscado A maior parte, então, dos estudantes universitários tem buscado a área de computação e de administração para se encaixar em empregos
alienantes de multinacionais exploradoras ou em cargos burocráticos do governo. São outros grandes instrumentos de alienação: a televisão, o rádio, jornais, revistas e livros que, na maioria, noticiam as fantasias, a mentira, o supérfluo e, sem dúvida alguma, isso tudo planejado cuidadosamente por um grupo de especialistas em levar o povo a consumir, obedecer, a pensar. É sem dúvida alguma, isso tudo é planejado cuidadosamente por um grupo de especialistas em levar o povo a consumir, obedecer e pensar o que os donos do poder econômico querem. Os leitores percebem que não pode haver nenhum tratamento de psicoterapia que consiga suprir essas deformações sociais. É por isso que a trilogia analítica teve obrigatoriamente que entrar nessas questões sociais e econômicas, pois não podemos ter indivíduos equilibrados psiquicamente vivendo nessa espécie de sociedade. Então, nós vimos esse capítulo e vamos continuar na próxima aula vendo outros. Que a luz, a paz, a saúde e a cura nos envolva. Mantenha a coluna ereta, vamos flexionar as mãos, ver a luz dourada e vamos agora realizar a automassagem. A garganta, pescoço, as têmporas, os ouvidos, onde você toca, a luz dourada penetra. Chakra coronário, passe as mãos pelos cabelos, passe as mãos em volta de todo o pescoço, luz dourada, os ombros, lave toda a parte externa do tórax e veja a luz dourada em cada ponto. As laterais do corpo, os quadris, os rins, os pulmões. Sinta essa luz intensa, brilhante, dourada, dourada como o sol, em toda a parte, em toda a frente, nos braços, nas mãos, em toda a parte. A luz dourada penetra seus corpos, vai lhes dar um alívio, vai limpar nosso sangue. Friccione, mãos de luz, mãos que curam. Toque as coxas em cima, laterais, internas, externas, embaixo. Coloca a luz nos joelhos, facilitando seu caminhar. Vai descendo, massageia as pernas, os tornozelos, o dorso dos pés e a planta dos pés. Volta devagar. Sinta seu corpo todo dourado. Sinta que a luz dourada entra e purifica todo o seu sangue. Isso, agradeça. Agora, vamos nos sentir dentro de cápsulas douradas, intensas, brilhantes. Isso vai nos favorecer. Agradecemos imensamente a chance de poder estar realizando essas vivências e vamos fazer um pedido que vai se realizar. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixar a coluna bem ereta, os ombros soltos, rosto suave, mãos entrelaçadas, encostando-se os polegares. Fechemos os olhos. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica,
escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Então, o assunto de hoje é: o poder establishment manipula a consciência do povo através do dinheiro. O dinheiro foi instituído pelos poderosos como a maneira mais fácil de controlar as riquezas da humanidade, quer sejam materiais ou não. O capital, entretanto, é muito importante e em si bom e necessário, mas a maneira como vem sendo usado é fonte de sofrimentos e exploração. A tal ponto chegou essa manipulação que, para o indivíduo ter contato com a realidade, ele precisa de dinheiro, ou seja, para se locomover, para comer, para se vestir, para morar, para ler, para estudar, para viajar, conhecer outros povos, para ouvir música, enfim, para tudo o dinheiro se faz necessário. O grau de consciência do indivíduo depende do grau de contato que ele tem com a realidade. Portanto, na nossa sociedade, pouco dinheiro significa pouco contato com a realidade, pouca consciência e muita alienação. Não é um fato conhecido que o povo está dia a dia uma massa mais alienada? O problema reside no fato de que o capital, bem como todas as riquezas da humanidade, estão sob controle de poucos do poder socioeconômico. Isso se dá tanto nos países capitalistas, onde alguns milionários têm todo o controle da economia, bem como no socialismo e no comunismo, onde o Estado é o único de todos os bens. O povo depende do governo ou de um grupo de capitalistas para ter contato com a realidade, como se eles fossem donos da vida. Os bens da humanidade, por direito de todos os seres humanos, jamais deveriam estar nas mãos de tão poucos, principalmente se considerarmos que esse bem, sendo provenientes da natureza, foram doados gratuitamente pelo Criador para todos os humanos, ou eles são fruto do trabalho do próprio povo, que produz muitas riquezas, mas sem nenhum direito de usufruir delas, sustentando somente os grupos de poder. Essa situação de desequilíbrio moral prevalece na humanidade desde que se tem conhecimento de sua história. Sempre os grupos mais invejosos, portanto mais doentes psiquicamente, acabaram por se apoderar da maior parte dos bens e do capital. Isso significa que esses grupos, que foram se sucedendo uns aos outros, adquiriram o poder sobre a vida e mesmo sobre o grau de consciência dos demais seres humanos. Então, vamos refletir bem sobre esse texto para darmos continuidade no nosso próximo encontro. Vamos também agora nos concentrar e pedir que a luz divina esteja se espalhando em todo o universo. Somos gratos também pelos nossos estudos. E agora vamos visualizar nas mãos a luz dourada e realizar a automassagem, com capricho e atenção, começando no rosto e sentindo que nossas mãos são mãos de luz, são mãos que curam.
Lembre-se da luz dourada que vai passando as mãos com essa luz em cada parte do seu corpo. Reforce nos pontos frágeis. Seu corpo se dinamiza, se fortalece com a luz dourada e o poder de suas mãos. Lembre-se que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam e energizam todo o seu corpo, dentro e fora. Inspira, expira, e agora, com as mãos no coração, mão direita primeiro, esquerda sobre ela, vamos nos visualizar dentro de múltiplas cápsulas douradas. Elas nos abrem os caminhos, nos fortalecem, nos firmam no bem, na luz, no amor e na verdade. Que assim seja. Inspira, expira, namastê. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, nos libertando, nos tornando cada vez mais iluminados, conscientes e abertos ao amor, à verdade, à justiça, à grandeza universal. ABC da trilogia analítica. Agora vamos à continuidade no capítulo A Espiritualidade e a Ciência Trilógica. Desde que o ser humano existe, também existe com ele a consciência da existência de um ser superior, criador do universo, de tudo que nele existe. Deus para todos seria a expressão máxima da beleza, da verdade e bondade. É interessante também observar que, ao lado dessa noção de Deus, o ser humano sempre mencionou a existência de seres espirituais responsáveis pela criação da dor, do sofrimento, aos quais chamam por vários nomes: demônios, espíritos malignos, diabo, Lúcifer. A intenção desses seres seria de destruir a felicidade do ser humano. Todas as tradições e escritos religiosos, ou mesmo a literatura, colecionados através dos séculos, mencionam essa luta entre os espíritos invejosos e a criação de Deus, que originalmente seria o reino da felicidade. A experiência clínica mostra que toda doença mental é acompanhada de um componente patológico de conotação espiritual muito forte. Ou seja, é muito comum os neuróticos, mais ainda os psicóticos, manifestarem queixas de que veem e ouvem demônios, que sofrem perseguição de espíritos malévolos que escutam vozes, etc. Muitos doentes são excessivamente fanáticos por questões religiosas, ainda os que paradoxalmente manifestam uma oposição total à crença de qualquer espiritualidade são os ateus fanáticos. Fato é que a pessoa mais equilibrada é aquela que geralmente tem uma boa aceitação da religiosidade, uma preocupação ética em viver dentro das leis universais da beleza, da verdade e bondade, e uma atitude de respeito e reverência diante do Criador. As pessoas, assim, admitem-se como seres criados por um ser mais perfeito e mais poderoso que elas próprias ou por um princípio geral da ordem do universo, e não se opõem ou resistem a essa ideia. Aqueles que apresentam um desvio no comportamento religioso
tanto no sentido de se fanatizarem, como no sentido de negarem a espiritualidade, são os mais doentes, quer organicamente, quer psicologicamente. Essas conclusões foram todas colhidas através da experimentação científica. Durante 35 anos, Kepp e seus assistentes pesquisaram a relação entre os problemas de espiritualidade e psicopatologia. Durante 35 anos, Kepp e seus assistentes pesquisaram a relação entre problemas de espiritualidade e psicopatologia em centenas de pacientes nos hospitais e clínicas de psicoterapia da CITA dos vários países em que trabalham, Europa, Brasil e Estados Unidos. A ciência não pode se restringir aos fatos observáveis somente pelos 5 sentidos. Muitos deles são óbvios e evidentes para todos, embora não possamos enquadrá-los na categoria de elementos materiais. As ondas que levam as imagens do rádio e TV não são visíveis a olho nu, no entanto, existem. Assim, não podemos permanecer cegos à realidade da dimensão espiritual. É preciso que se estudem criteriosamente as perfeições e enganos a esse respeito e eliminar o perigo dos desvios para esclarecer o que é a verdadeira e saudável espiritualidade. Assim, não podemos permanecer cegos à realidade da dimensão espiritual. É preciso que se estudem criteriosamente as superstições e enganos a esse respeito e eliminar o perigo dos desvios para esclarecer o que é a verdadeira e saudável espiritualidade, que deve ser também científica, experimental. É a esse estudo que a trilogia analítica também se dedica. Como é a relação entre Deus e os homens? Como essa relação ou os desvios nessa relação podem afetá-los? Como a espiritualidade deturpada está relacionada às doenças mentais, sociais e orgânicas, sendo que Kepp constatou existir uma estreita correlação entre os fenômenos científicos e os espirituais. Ele passou a considerar a teologia como um dos tripés da ciência completa, trilógica, juntamente com a filosofia e a ciência. Muitas das respostas a essas questões já estão descritas em alguns livros da trilogia analítica, tais como a glorificação, contemplação e ação e anais dos simpósios de demonologia. Então, é importante que estudemos, ler bem os livros do Dr. Norberto, outros livros, para nós nos desenvolvermos e perceber quais são os fenômenos espirituais autênticos e como que os espíritos bons, iluminados, se aproximam de nós. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar os ombros, verticalizar a coluna, suavizar as pernas, os braços e mãos. Fechar os olhos, vamos dar continuidade ao livro ABC da trilogia analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Já falamos da inversão, da inveja. Agora vamos falar da liberdade. É uma continuação
do capítulo anterior, das palavras anteriores. De outro lado, o indivíduo tem muito medo de amar, e é no amor que ele é totalmente livre e se realiza em globalidade. A própria pessoa escraviza seus sentimentos, tornando-se tensa e infeliz. A cliente SL sonhou que estava sendo acariciada por um amigo e sentia muito prazer com aquilo. Sonhou em seguida que via vários homens nus jogando voleibol. A análise associou tanto o amigo como os homens à liberdade, à paz, e ao mesmo tempo à demonice. Notem os homens, os senhores, que SL vê na liberdade e na paz um erro, algo até do demônio. Criada por mãe muito religiosa, ela própria acabou por desenvolver uma mentalidade fanática e censuradora. Os homens nus jogando voleibol representam a liberdade que ela sente quando se despe de sua máscara, e não com a nudez em si. Provavelmente, devido à educação religiosa que teve, associou o afeto ao sexo, e como o sexo é severamente censurado pelos religiosos como o pior pecado da humanidade, ela passou também a associar afeto a um erro, aprisionando em consequência os seus sentimentos de amor e carinho. Ela não tinha problemas com o sexo, por ser algo externo e mecânico, o que praticava livremente, mas o afeto, que é profundo e verdadeiro, reprimia como algo negativo e perigoso. Os sentimentos mais bonitos o ser humano costuma esconder, ao passo que deixa livres a raiva, a inveja, os ciúmes, a avareza, a ambição, etc. Nós não somos livres para odiar e invejar, ter ciúmes, a tapear o próximo, ao agredi-lo, sob pena de estarmos prejudicando a nossa própria essência e estragando a nossa existência, que é uma só e muito curta, por sinal. As doenças psíquicas e físicas, os males sociais e econômicos, são resultados dessa inversão, a de darmos liberdade ao mal e de aprisionarmos o bem a nós mesmos. A sociedade humana, como está organizada, escraviza todos. É claramente contra a liberdade de sentimentos, pensamentos e ações. Os indivíduos que tiveram o poder de organizar as leis sociais fizeram-nas contra os seres humanos e a favor dos interesses dos grupos que detêm os poderes. Existe uma complexa organização de controle composta da família, escola, igreja e sociedade para cercear a liberdade dos indivíduos. Se o controle fosse exercido no sentido de impedir realmente a manifestação do mal, então seria até benéfico. Mas, pelo contrário, sob uma máscara de bondade, as leis e normas sociais foram estabelecidas, na sua grande maioria, para escravizar os indivíduos, deixar livre o direito de exploração, de manipulação, de corrupção aos grupos que controlam a nação. Infelizmente, podemos dizer que até hoje Deus criou o ser humano para a liberdade, para a vivenciação do bem, da beleza, da verdade, da sua criação, igualmente para todos, mas desde o nascimento, ser humano algum é livre. Já nascemos com os caminhos cerceados e trancados por mentes sociopatas e socióticas. Sociótico é um termo criado por Kepp para designar o psicótico social. Assim sendo, esse capítulo muito interessante, muito bom, para que nós saibamos que a liberdade é o afeto, é o bem, a beleza e a verdade, que devemos seguir isso. Isso vai nos libertar. Que assim seja. Relaxar nosso corpo, deixar a coluna ereta. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Concentre-se. Vamos ler agora a liberdade.
Parece impossível que aquilo que o homem mais deseja, que é a liberdade, é o que ele menos tem. As razões da nossa escravidão são externas e internas. As externas são, obviamente, as estruturas sociais, econômicas e políticas, que, controladas por indivíduos mais ávidos pelo poder, criaram um sistema de vida inumanamente restrito. E também existem as causas internas ou as psicológicas, que, devido à inversão psíquica e influenciadas pela estrutura social aprisionante, os seres humanos veem na liberdade um perigo e muitas vezes um erro até. De fato, nós só somos livres para realizar o bem, o belo e o verdadeiro, ou seja, tudo que é real, no verdadeiro sentido da palavra. Não somos livres para praticar o mal, para omitirmos, negarmos ou deturparmos o bem. Por exemplo, ninguém é livre para roubar, matar, agredir, consumir drogas, viver na preguiça, explorar o próximo, sentir raiva, ter más intenções e assim por diante, pois fatalmente terá que arcar com drásticas consequências. Mas na sociedade humana, o indivíduo não tem sido livre para fazer o bem realmente. Ninguém é realmente livre para amar, ser honesto, ser bom, ser espontâneo, ser feliz, ter dinheiro, ter dignidade e vontade própria. Deve-se servir aos interesses das estruturas de poder que são escravizantes, mutilantes e invejosas. O ser humano tem medo de ser bom e, com isso, ser tapeado e explorado, o que ocorrerá fatalmente pela maneira como a sociedade é organizada. Ele tem que constantemente vigiar o outro para não ser prejudicado. Então vamos continuar ouvindo esse texto, depois vamos continuar nesse mesmo capítulo. Procure ser livre para ser bom, para fazer o bem, para ser justo, para ser amoroso, para ser sensato, para ser compreensivo, para ser conscientizado. Que assim seja. Nosso corpo, deixar a coluna verticalizada, soltar os ombros, relaxar todo o corpo, ligarmos-nos a Deus, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, pés separados. Solta os ombros, fecha os olhos. Agora vamos dar continuidade ao livro, que é muito bom, ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Estamos vendo cada dia um capítulo. Vimos a inveja, vimos a inversão, projeção. Agora, a técnica dialética de interiorização. As pessoas falam de si através dos outros. Que cada um resiste em admitir em si mesmo, sairá filtrado através dos comentários que tece a respeito de terceiros. Isso é fácil de ser percebido através da técnica dialética de interiorização da trilogia analítica. Usamos o nome dialética, pois a técnica usada é o de diálogo, para se comparar dois elementos e chegar a uma conclusão. E o método também é o dialético kepiano. Ler o método dialético de Norberto Kepp, capítulo 8. O cliente, primeiro elemento, é comparado à pessoa de quem ele fala. Segundo elemento, para se chegar a uma conclusão, que é a interpretação. Por exemplo, a cliente CV estava muito preocupada com a conduta da irmã. Essa, recém-separada do marido, passara a apresentar uma conduta sem equilíbrio, deixando-se envolver por um rapaz bem mais jovem, golpista e desonesto, interessado que estava em se aproveitar do dinheiro que o marido dela lhe deixara. CV temia que em pouco tempo a irmã ver-se-ia sem dinheiro sozinha, agredida pelo novo namorado. Tentou pedir ajuda ao ex-cunhado, sugerindo que
interferisse na situação. De acordo com seu relato, o ex-cunhado mostrou-se muito nervoso e sem condições e vontade de ajudar sua ex-mulher. CV apresentava-se muito ansiosa durante o relato, mostrando forte identificação com a irmã. Como procederia diante daquela situação? Como ajudar a irmã e salvá-la da situação tão delicada em que se colocara? Pedi-lhe que fizesse associações de ideias às pessoas de quem falava. E as respostas foram: associação com a irmã, doença, desonestidade, loucura. Associações com o cunhado, paranoico com a situação, não conseguia ter tranquilidade para compreender o problema e ajudar. Interpretação. CV via através dessa situação que ela própria não conseguia ver sua desonestidade e loucura com tranquilidade suficiente para ajudar a si mesma. CV censura a consciência de sua doença, incapacitando-se de ver os problemas com objetividade para resolvê-los. Veja o leitor que a situação da irmã do novo namorado do ex-cunhado funcionava como um espelho do que se passava com CV mesma. Todas as vezes que tinha de se conscientizar seus problemas para resolvê-los, ficava muito nervosa e agitada. Negava o que via e usava de todos os mecanismos para rejeitar sua consciência, de tal forma que jamais conseguia resolvê-los. Que disse de seu ex-cunhado que ele não conseguia ver os problemas da ex-mulher sem envolvimento emocional e com objetividade para poder ajudá-la, era o que ela própria fazia consigo mesma. Note, leitor, que é necessário comparar uma situação externa ao que se passa no interior da pessoa. É de extrema importância a técnica dialética de interiorização, pois se o analista não trabalha com as associações de ideias dadas pelo cliente, ele corre o risco de projetar seus problemas no seu paciente. Outro perigo é de o cliente esconder os dados mais importantes sobre a sua doença, o que normalmente faz, mas através da técnica de espelho ou interiorização, esse risco fica controlado, pois de quem quer que o cliente fale de alguma maneira, está falando de si mesmo. Veremos o próximo capítulo desse livro, chamado Liberdade. Muito bom esse livro. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos... Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, descontraí-lo mais e mais. Coluna ereta, pés separados, entrelace as mãos, encostando os polegares. Vamos ver agora a continuidade do livro ABC da trilogia analítica. O último capítulo que nós vimos foi falamos da inveja, falamos da inversão. Agora vamos falar sobre a projeção. A projeção é um mecanismo psicológico de fuga. De fuga à consciência dos próprios problemas. Através dela, o indivíduo projeta nos outros as suas próprias características. O doente faz como o projetor de slide, que projeta na parede as imagens que estão contidas nos negativos. Chega a pensar que aquilo que se vê está realmente no outro, assim como se tem a sensação de que as imagens projetadas estão verdadeiramente na tela e não na máquina projetora. O indivíduo pode projetar tanto seus problemas como as suas qualidades, o que lhe causa grande perturbação
e alienação de si mesmo. Aquele que projeta muito tem toda a sua problemática sem controle. Se nós não conseguirmos controlar um problema em nós mesmos, também não conseguiremos controlá-lo em outras pessoas. A doença que não conscientizarmos em nós, também não veremos nos outros e nos tornaremos presas fáceis em suas mãos. Por exemplo, aquele que não percebe a sua inveja será vítima da inveja dos outros, pois não terá defesas psíquicas para tal problema. A cliente VX deixava-se abater tremendamente pela inveja que a irmã lhe tinha. Queixava-se de que sua mana sempre a puxava para baixo. Trazia ideias pessimistas e de censuras. Dizia que todas as vezes que estava alegre, vestindo roupas novas, mais elegante, mais espontânea, entre amigos, imediatamente a irmã tecia alguma crítica para censurá-la, que não devia gastar tanto em roupas, que estava exagerando na sua maneira de expressar alegria, que era muito otimista, etc. Quando VX se divertia, a irmã procurava estragar tudo com comentários azedos. Ao comprar um carro novo, ela ouvia: "Puxa, mas você já vai trocar novamente de carro?" Quando viajava para uma finalidade que iria beneficiá-la, como um congresso de que participou na cidade do Rio de Janeiro, a irmã criticava: "Mas você vai ter um fim de semana realmente incrível. Enquanto isso, eu tenho que ficar aqui trabalhando." O problema é que VX se deixava abater a cada comentário da irmã. Tudo que essa dizia ficava lhe martelando a cabeça. Acho que realmente deveria ser mais recatada. Será que sou muito vaidosa? Talvez devesse ficar com meu carro velho. Por que querer um carro novo? Talvez minha irmã tenha razão. Eu esteja querendo demais. O que VX não percebia é que ela própria pensava como a irmã e que negava para si mesma a felicidade. A isso chamamos inveja na trilogia analítica. É a atitude que a pessoa tem de ir contra, negar, resistir, até desconfiar da felicidade própria e dos outros, mesmo que ela pense que isso é o que mais deseja em sua vida. A senhora VX sentia na sua inversão que a felicidade, a alegria, o seu desenvolvimento em si eram um erro. E pensando assim, sabotava a sua felicidade e também ia contra a felicidade dos outros, mesmo que não percebesse. Enquanto via o mal vindo só da irmã, não conseguia se libertar das suas críticas, pois projetava na irmã sua própria atitude de inveja. Por isso é importante vermos através dos outros os nossos problemas. O próximo pode ser espelho das dificuldades que nos perturbam e não conseguimos distingui-las. Outro exemplo de projeção é que o indivíduo faz com suas qualidades. Cliente MS veio muito aflita certo dia à sessão de análise, pois via-se envolvida afetivamente com duas pessoas, o marido e um amigo. Isso lhe causava enorme angústia, pois ficava balançando entre os dois sem saber qual deles deveria escolher para sua companhia. Estava especialmente agitada aquele dia e censurava-se, pois notava sua indecisão e imaturidade afetivas. Através da técnica de interiorização, a pessoa torna-se capaz de perceber o que está projetando nos outros é o que tem no seu interior psicológico. Para isso, perguntei-lhe: a que associa seu marido? Confusão, aflição. Está sempre aflito e angustiado. E o seu amigo acalma. Ele parece uma pessoa calma diante dos problemas. Interpretação: MS estava, na realidade, sempre indecisa entre duas atitudes opostas dentro de si própria.
Diante da visão de suas dificuldades, não sabia se devia se afligir ou permanecer calma para solucioná-las. Seu amigo simbolizava a calma que tinha dentro de si mesmo. De fato, são frequentes seus estados de angústia e quando conseguia manter-se calma diante de algum problema, sentia-se muito bem. Essa polaridade interna ela projetava nesses dois indivíduos, tornando difícil a sua escolha. O grande problema no mecanismo de projeção é que o indivíduo projeta nos outros a causa dos males que ele próprio está se causando. Isto é, ele próprio se ataca e ataca a sua vida como resultado de sua psicopatologia e da sociopatologia, o que aprendeu da sociedade, e culpa só os outros, consequentemente, está no mecanismo de autodestruição sem fim, pois por não enxergar as causas reais do seu sofrimento e prejuízos não consegue solucioná-las. Kepp alerta para o fato de que somente a pessoa interiorizada que reverte o mecanismo de projeção e aceita em si os problemas que antes via só nos outros é que inicia a caminhada para a cura de suas doenças orgânicas e psíquicas, neuroses e psicoses. Continuaremos amanhã, no próximo capítulo, a técnica dialética de interiorização. Este livro é importantíssimo. Devemos fazer análise individual e fazer também análise em grupo. Estudar. Tudo isso vai nos beneficiar bastante. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar nossa coluna, soltar os ombros, suavizar os braços, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixando os pés separados. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, que é um resumo feito pela doutora Cláudia. Então vamos ver agora qual é o capítulo. Hoje vamos falar sobre a inversão. Assim como os nossos olhos captam as imagens de cabeça para baixo, para depois serem automaticamente desinvertidas pelo próprio cérebro, nossa percepção também parece captar a realidade invertidamente e por um motivo ainda não muito claro, provavelmente devido à inveja pessoal, principalmente social, que influencia muito o indivíduo desde o nascimento, tanto no sentido de querer destruir a sua felicidade, como no de ensiná-lo a invejar a felicidade alheia. Essa percepção, na maioria das vezes, permanece invertida em nosso íntimo. Isso nos leva a sentir o que é bom como mal e o mal como um bem. Por exemplo, Freud acreditava que o ser humano busca experiências destrutivas devido ao seu instinto de morte inconsciente. Porém, Kepp percebeu em seus clientes que a pessoa busca o vício, alienação, o perigo, por estar enganada. Ela acredita que assim conseguirá se libertar, mesmo que racionalmente. Pense o contrário. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride o outro porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto, preguiçoso, erotomaníaco.
Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride os outros porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto, preguiçoso, eretomaníaco, drogado ou alcoólatra, que acredita ser a vida alienada mais prazerosa, que lhe trará mais vantagens. Do outro lado, as pessoas aprendem a identificar o amor com sofrimento, a consciência com restrição, o trabalho com sacrifício, honestidade e bondade com deixar-se prejudicar, falar a verdade com agressão, etc. De fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto, verdadeiro, na maioria das vezes representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade, onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. Então, de fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto, verdadeiro, na maioria das vezes representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. É como querer viver de cabeça para baixo, fingir que está tudo bem. É essa maneira invertida de se captar a realidade que nos levou às neuroses, psicoses, doenças orgânicas, sociais, econômicas, ecológicas, etc. Não é por esse motivo que a humanidade acata bem as orientações malévolas e rejeita fortemente as benéficas, mesmo que levada pelo egoísmo. Atualmente, os demônios são as figuras mais aceitas por crianças, jovens e adultos. Atualmente, os demônios são as figuras mais aceitas por crianças, jovens e adultos, tanto por meio da propaganda como de filmes, revistas, histórias em quadrinhos, brinquedos, música, etc. Não é à toa que o marketing americano se utiliza tanto de monstros e de figuras demoníacas para chamar a atenção do público consumidor de todas as idades. O mal atrai mais as pessoas do que o bem, faz vender melhor os produtos que promove devido à inversão psicológica. Kep costuma dizer que se a propaganda fosse honesta, desinvertida, diria: fume cigarro mal burro por alguns anos e morra de um câncer de pulmão. Beba o whisky Old Liber e acabe seus dias abandonado num sanatório psiquiátrico. E acabe seus dias abandonado num sanatório psiquiátrico
para alcoólatras, se não morrer de cirrose antes disso. Divirta-se neste verão em Greenwich Village e compre seu caixão, pois morrerá em breve de AIDS. Hospede-se nos hotéis Sheraton e pague as contas com a penhora de sua casa. A verdade é que o ser humano não tem percepção clara da calamidade que está ocorrendo consigo, com a humanidade, com o planeta que habitamos. É necessário, portanto, que comecemos a usar da nossa vontade, no sentido de perceber nossa inversão e a da sociedade em que vivemos, pois assim poderemos recolocar nossas vidas na posição correta. E o primeiro grande passo é o de vermos a consciência como a única salvação e não mais como a nossa inversão.